Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Novamente estamos aqui em Brasília com o diácono Albérico, que ultimamente nos tem prestado aqui na capital federal um grande auxílio, representando os telespectadores todos num programa, quero crer, de bom nível sobre conhecimentos bíblicos. Boa tarde, meu caro telespectador da Rede Vida. Espero que você aproveite bem esse programa, que possa cada vez mais avançar no conhecimento da Sagrada Escritura por meio desse programa Páginas Difíceis da Bíblia. Muito bem, diácono. Então, nós paramos no último programa exatamente com uma pergunta que ficou no ar, se não me engano. Sim. O Anticristo. O Anticristo. A figura do Anticristo na segunda aos Tessalonicenses. Perfeito. Era dela que estávamos falando, né? Esta figura não é apenas paulina. Ela aparece também nos escritos de João, na primeira carta de João. Sabeis que o Anticristo vem. Já no mundo estão diversos anticristos. Para João, eram os gnósticos hereges do final do século I. A figura do anticristo, eu disse, de primitiva tradição cristã, se esperou antes da parousia, isto é, antes da segunda vinda e do final da história, um momento particularmente turbulento, com a presença de alguém que fosse o negativo de Deus. Entendo. Provavelmente esta figura do anticristo foi plasmada a partir do Antigo Testamento na figura de Antíoco IV, rei siriano, Seleucida, da época dos Macabeus, que se tornou o antideus. E de quem os escritos macabaicos falam enormemente, relatando com minúcias o seu fim de vida desastroso. Nos Atos dos Apóstolos, temos também uma figura de um rei Herodes Agripa I, que morreu, diz o autor, repentinamente corroído por vermes, por não ter dado glória a Deus. Ele foi elogiado e não deu glória a Deus, foi isso? Ele não foi elogiado, ele foi aclamado. Como um Deus pelo povo. Não deu glória a Deus e teve um fim trágico. Eu acredito que a partir de certos textos do Antigo Testamento e do judaísmo apócrifo, se tenha criado no cristianismo das origens a figura de um anticristo. Agora, de lá para cá, quantos adversários teve a igreja? Quantos perseguidores teve a igreja? É interessante que para Paulo é um, mas João parece que democratiza, não são diversos. E para ele, João, os hereges, os que desertaram a comunidade no final do século I. Entrando para os tempos pós-bíblicos e para a história da igreja, nós sabemos que diversas pessoas sinistras revestiram-se do papel de um anticristo. Desde o passado até, infelizmente, os nossos tempos. Todos se foram, todos completaram a sua obra malévola e a história continua. Agora, é possível que
que o final seja, como sempre foi, turbulento. Ou, com outras palavras, que a igreja, de uma maneira ou de outra, sempre encontre adversários, mas não qualquer adversário. Não aquele que fala mal do cristianismo na rua, mas alguém que premeditadamente, voluntariamente, queridamente, com prazer, faça a igreja sofrer. Esta é uma possibilidade que já existiu e nós não poderíamos negar que ela possa voltar a existir. Entendo. De qualquer maneira, a Escritura não vê tempos sempre melhores, sempre mais perto do reino, até que ele se instaure. Está o Apocalipse atribuído a João para desmentir qualquer visão que se vá de uma situação sociológica a outra, sempre mais perfeita, sempre mais humana, até vir o reino de Deus. A Escritura parece ver o contrário, parece ver uma certa antítese entre este velho Eon aqui, este velho mundo, que sob muitos aspectos é inimigo de Deus, e o reino de Deus, quando de fato a escatologia se transformar definitivamente em parousia, em glória e o término da história. Mais do que isto, eu não poderia falar a respeito dessa figura. É interessante que diversos padres da igreja tentaram indigitar aqui e ali figuras que se pareciam ou podiam parecer um pouco com o anticristo. Só que não veio o final. É só pensar em Nero e na perseguição por ele iniciada, é só pensar na perseguição de Diocleciano e de outros imperadores também, mas também na modernidade, quantos fizeram a igreja sofrer terrivelmente. Ela sofreu terrivelmente na mão do comunismo ateu, de Marx até o seu fim. Ou não se pode dizer ainda fim, porque a nação, uma das nações mais populosas do mundo, a China, é ainda comunista, não é? Veja, a situação é esta. Mais do que isto, nós não podemos dizer. Porém, o telespectador saiba que a partir da Bíblia nós não vamos de encontro a dias sempre melhores, sempre mais humanos, sempre mais róseos, até que chegue o reino de Deus. Parece que a história e o reino de Deus se chocam antiteticamente. A imagem que me vem, enquanto o senhor aí fala, é da tempestade acalmada, não? Faz-se aquela tempestade, a barca vai em frente, é preciso que Jesus dê a ordem, né? Os discípulos clamem, dê a ordem para tudo se acalmar. Olho também, não sei se era possível olhar assim a figura do anticristo, também como estruturas, não? Estruturas de governos que vão asfixiando. Isso também é importante, porque não se trata talvez só de pessoa. Agora, por detrás das estruturas estão sempre pessoas. Verdade. Estão sempre pessoas. Claro que a estrutura está a serviço de uma ideologia, de uma visão que se impõe, de uma ideia, de uma ditadura, não é? Mas existem sempre pessoas responsáveis. Perfeito. Tá bem? Tá bem. Está encerrada, está explicada bem a figura do anticristo, tanto quanto possível se pode dizer? Assim. E agora? E agora nós podemos avançar, não? A carta aos Gálatas? O senhor estava me perguntando a respeito de epistolário paulino, escrito provavelmente em Corinto, porque foi lá que nós terminamos, não é? Perfeito. A primeira fase
Egeia do cristianismo. Pois é provável que a carta aos Gálatas tenha sido escrita naquela ocasião. Isto é, entre 52 e entre 51 e 52. Os 18 meses, época de Galião, procônsul da Acaia, quando Paulo permaneceu em Corinto, a capital da Acaia. Agora, para falar da carta aos Gálatas, seria interessante que o telespectador se lembrasse da região da Galácia. Aqui, infelizmente, não existe total clareza, mas o mais seguido, ou pelo menos o que eu sigo, é que a região da Galácia foram aquelas regiões evangelizadas por Paulo nos capítulos 13 e 14 dos Atos, com Barnabé, ainda apóstolo enviado de Antioquia. Listra, Derbe, cidades daquela região constituíam a Galácia, porque a Galácia não era uma cidade como Filipos ou Tessalônica, era uma região. E eu acredito que essa região tenha sido evangelizada já ainda antes da separação de Paulo e Barnabé, naquilo que se chama comumente hoje a primeira viagem missionária de Paulo como missionário enviado de Antioquia. Bem, que teria acontecido então à época em que Paulo escreve esta carta? Ou melhor, com outras palavras, o que teria motivado... Era essa a minha pergunta. A escrita desta carta aqui. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos a seguir. O concílio, assim chamado de Jerusalém, por volta de 48, 49 da nossa era, havia aceito a pregação de Paulo aos incircuncisos. E, diante de turbulências dos judaizantes, haviam decidido não exigir a circuncisão e a prática da Torá mosaica para os pagãos que se convertessem do paganismo para o cristianismo. Isto foi um acordo selado. Pediram apenas a Paulo que se lembrasse dos pobres deles. E ele disse que é justamente isso que eu iria fazer. O que Paulo nunca negou que faria. Pelo contrário, se empenhou pessoalmente naquela coleta. Mas parece que a época em que estava em Corinto, depois de uma certa ruptura com os cabeças de Jerusalém e com os cabeças de Antioquia, portanto, depois do incidente de Antioquia, de onde parece que saiu perdedor Paulo, Antioquia teria voltado para a ideologia e para a disciplina de Jerusalém, com uma certa judaização dos cristãos provenientes do paganismo. O raciocínio parecia ser claro. Se vocês querem pertencer à raça de Abraão, se vocês querem receber a bênção prometida ao patriarca Abraão, se vocês querem receber Jesus como Salvador, não se esqueçam de que Jesus foi um filho de Abraão. Não se esqueçam de que Jesus se circuncidou. Não se esqueçam que Jesus nunca pregou fora do judaísmo. E não se esqueçam que a lei, a Torá, é emanada de Deus.
provém de Deus. Esse era o argumento dos judeus. Dos judaizantes. Certo. A Torá é de Deus, vem de Deus, e se vocês quiserem ser de Deus, tem que aceitar o Cristo dentro do regime da Torá. Não deixava de ter uma certa lógica, este pensamento. Só que não era a lógica paulina. Agora, por que Paulo pensava diferente? Sendo ele também judeu, né? E não só judeu, mas antes da conversão, fariseu e ferrenho perseguidor, sustentador da Torá e da tradição dos antigos. Por que Paulo pensava diferentemente? É preciso ler com calma e, sobretudo, com olhos críticos o texto. Paulo havia, na Galácia, anunciado Jesus crucificado e, naturalmente, ressuscitado. Este anúncio não é, como muitos imaginam, um simples anúncio missionário. Este anúncio foi seguido de sinais e prodígios. Experimentou-se na fé no Cristo crucificado e ressuscitado, experimentou-se visivelmente o dom do Espírito Santo. A comunidade fez experiência vital e palpável que o Espírito agia nela. Poderíamos dizer que de simples pagãos se transformaram numa comunidade altamente espiritualizada, altamente entregue ao Espírito e até mesmo carismática. Talvez não carismática como se entenda hoje, um movimento carismático, mas carismático no sentido de ter experimentado com ação de graças, com cânticos de louvor, com, enfim, inúmeras manifestações, a presença do Espírito dentro dela. Bom, se isto é verdade, Paulo deve ter tirado o corolário, deve ter tirado a conclusão. Se creram no Cristo desta maneira, e se desta maneira receberam o Espírito de Deus em Cristo, sem circuncisão, sem obediência à Torá, que significa? Isto significa que a Torá já completou o seu tempo, já fez o seu papel na história e agora entramos para uma outra época. Uma época avançada onde ela não tem mais ocasião ou necessidade de estar presente e, sobretudo, atuar. Esta deve ter sido a experiência de Paulo, inclusive e sobretudo na Galácia com os Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem pregou Jesus Cristo crucificado? Através de quem recebestes o Espírito? Através da fé no Cristo ressuscitado ou através das obras da lei? Depois de Paulo, devem ter entrado missionários judeus, cristãos, com a mentalidade de Jerusalém e mesmo de Antioquia, e insistido com aqueles Gálatas que eles eram cristãos incompletos, que eles só poderiam ser verdadeiros cristãos se recebessem a Torá e a obedecessem, sobretudo com a circuncisão, como Deus ordenou a Abraão e a Moisés. Ou seja, eles teriam que fazer um estágio, então, no judaísmo. Teriam que se judaizarem para, dentro do judaísmo, serem cristãos. Isto é, um cristianismo fora do judaísmo é absolutamente, para eles, inconcebível. Agora, às vezes se chama Paulo de contraditório, e inclusive exegetas, porque fala
na carta aos Gálatas, sobretudo, que a lei deve ser rebaixada, que a lei foi dada pelo ministério dos anjos, que a lei foi dada para que se multiplicassem os pecados. Isto é, uma concepção negativa da lei. Na carta aos Romanos, mais equilibrada do que a carta aos Gálatas, fala que a lei é boa, espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado, e, portanto, ela é impotente a operar em mim qualquer coisa. E então, alguns exegetas imaginam um Paulo contraditório, um Paulo que se contradiz, um Paulo que ora fala a favor, ora fala contra a lei. De qualquer maneira, um Paulo ilógico, um Paulo sem lógica ou sem sequência lógica. O que não é necessário aceitar, a meu ver. O capítulo 3º da carta aos Gálatas é um capítulo denso, forte, mas é bastante instrutivo. Outrora, quando crianças, e Paulo identifica ou faz uma analogia entre a época da vigência da Torá, da lei de Deus, com o tempo da minoridade. Outrora, quando crianças, todos necessitávamos de um pedagogo. Uma criança, por exemplo, é capaz de atravessar a rua sozinha? Não. É preciso que dê a mão a alguém que atravesse com ela, porque senão corre o sério risco de ser atropelada. Mas o que é melhor? Atravessar a rua com a mão do outro ou atravessar a rua sozinho, por própria conta? É claro que é a segunda. Mas isto só será possível quando a criança chegar à idade adulta. E Paulo compara a época judaica e a época cristã como as duas idades. O judaísmo apropriado e, portanto, a lei mosaica boa, justificada em si, pelo menos para uma determinada época, enquanto eram crianças diante de Deus, enquanto não tinham ainda chegado à idade adulta. Mas agora que veio Cristo, nós não necessitamos mais da pedagogia da lei. Ou seja, não descarta a lei, não maldiz a lei, mas afirma que ela fez um papel provisório e já completamente anulado, completamente superado, melhor, com a maioridade, ou seja, com a vinda de Cristo. E se aproveita para isto, dizendo que Cristo morreu como um maldito da lei. Porque está escrito no Deuteronômio: maldito de Deus, se entende, dos homens, todo aquele que for suspenso do madeiro. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Está em Colossenses que ele cita isso, não? Não, em Gálatas capítulo 3º. Porém, isto tudo para dizer que Cristo superou o regime da lei na sua morte e na sua ressurreição. E agora, não por força da lei, menos ainda por força do primeiro artigo, a circuncisão, somos salvos unicamente pela fé. Agora, fé para Paulo significa adesão total, consagração total do próprio ser a Deus, pela fé e pelos dons do Espírito de Jesus ressuscitado. Bem claro isso, bem claro. Neste caso, a lei não serve mais para nós, como não servia mais para os Gálatas da época em que escrevia e que estavam correndo o risco de se judaizarem. Bem, o nosso tempo está terminado, muito obrigado. Eu espero que tenham apreciado o programa e voltamos, não é? Voltamos.